Olá, irmãos, a paz de Jesus. Estou aqui para partilhar mais uma vez sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de estar falando com vocês hoje sobre a passagem que os discípulos perguntam para Jesus: quando será a vossa volta? Quando que Jesus irá voltar? Quais são os sinais de que Jesus estará voltando na sua segunda vinda? E é especialmente essa palavra que eu gostaria de partilhar, porque nós vemos muitas coisas acontecer nos nossos dias atuais, guerras, destruições. Nós vemos que querem aprovar a morte como uma lei, o aborto. Nós vemos tamanhas imoralidades, a perseguição contra o cristianismo e especialmente algo que nos chama mais a atenção, que é a mensagem que Nossa Senhora nos deixa em Fátima, que a última guerra, a última luta de Satanás será contra as famílias. E é o que a gente vê nos dias de hoje. A tal da ideologia de gênero que quer destruir a identidade dos nossos filhos, quer destruir a identidade do homem e da mulher. Nós vemos as pessoas não querem mais ser filho, querem casar somente por divertimento. E isso nos leva um pouco até a reflexão, porque a gente não sabe quando que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que cada dia que passa está mais perto da volta dele. Por isso eu gostaria que vocês possam tomar a palavra de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12. Que vai falar: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, nessa palavra nós vemos em que Jesus fala que ele não promete a salvação para todos, mas ele promete a salvação para aqueles que perseverarem. Ou seja, nós precisamos perseverar no amor de Deus. E o que nos faz perseverar? Qual que é o combustível que vai nos fazer perseverar dia após dia? É a nossa fé. Porque nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos que Jesus vai voltar. E se nós acreditamos, isso deve mudar as nossas atitudes, porque a nossa fé vai traduzir em esperança. A gente vai esperar em algo, esperar a volta de Jesus. E nessa espera da volta de Jesus, onde não sabemos nem o dia e nem a hora, e por isso mesmo que Jesus não revela, para que nós possamos viver a cada momento os seus mandamentos, possamos a todo momento estar preparados, estarmos permanecendo firmes naquilo que o Senhor nos chama a viver, que é a santidade. E para que possamos viver essa santidade é necessária a oração, é necessário nos unirmos a Cristo, porque não é pelas nossas forças que nós temos essas boas obras, mas pela força que Cristo investe em nós. E assim também como o Catecismo nos diz no parágrafo 2015, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem um combate espiritual. Ou seja, para que nós possamos viver esse caminho de busca de santidade, é necessária a renúncia, é necessário a oração, o jejum, para que nós possamos combater, porque não é contra homens de carne e sangue a nossa luta, mas contra os espíritos malignos. E aqui no parágrafo 2016 vai falar sobre a volta, que fala: os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam justamente a graça da perseverança final e a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com sua graça, ou seja, pela graça de Deus que nós realizamos, como eu tinha dito, em comunhão com Jesus. Então, é a comunhão com Jesus que nos fará termos boas obras. Mas não é as boas obras, mesmo tendo boas obras, nós não garantimos a nossa salvação. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós não podemos garantir que estaremos salvos. E por isso que é necessária essa perseverança até o último dia. Por isso que é somente quem perseverar, quem continuar até o fim, quem persistir, porque não vai ser fácil. E tanto é que não vai ser fácil, como nós vemos nos nossos dias de hoje, a quantidade de pessoas que querem botar títulos para o católico. Ou seja, eu sou católico, uns se dizem católicos praticantes, outros falam que eu sou católico não praticante, ou diversos outros tipos, mas não, tá tudo errado, não existe isso. O que existe é ser católico. Católico é sinônimo de santidade, é sinônimo daquele que busca a santidade. Nós não podemos ficar relativizando essa palavra. Cada um é católico da sua maneira, não existe isso. Ou você é católico ou você não é. Ou você vive a sua fé ou você não vive a sua fé. E é necessário nós deixarmos de ter essas atitudes pagãs. É necessário nós assumirmos o verdadeiro catolicismo, essa busca da santidade, em que nós não precisamos nem se dizer católico, mas somente pelas nossas atitudes devemos mostrar que somos católicos. Aquilo que vai nos ajudar a perseverar, como eu tinha dito, que é a oração,
Mas Nossa Senhora vem nos ajudar, vem nos dar 5 pedrinhas. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar dessas pedrinhas que Nossa Senhora nos apresenta, que é a Eucaristia, o Rosário, a Bíblia, a Confissão e o jejum. Aí vocês podem se perguntar, mas não é isso que a nossa igreja já nos oferece? Sim, mas será que nós estamos fazendo uso dessas armas espirituais? Será que nós estamos comungando Jesus com o devido zelo, com a devida piedade do nosso coração? Será que nós estamos comungando Jesus em estado de graça? Será que nós estamos nos confessando frequentemente para receber Jesus em estado de graça? Será que nós estamos rezando pelo menos um terço no nosso dia, que é um terço do rosário? Será que nós estamos meditando a palavra diariamente, a palavra de Deus em nossos corações? Será que todo dia nós buscamos pelo menos ler um versículo da palavra de Deus? Bom, eu gostaria de deixar aqui uma frase de Chesterton, que ele fala: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Ou seja, o Evangelho de Jesus ele não muda conforme o mundo. É o mundo que deve mudar conforme o Evangelho de Jesus. Que nós saibamos não ser atuais, que nós saibamos viver verdadeiramente aquilo que Jesus nos pede. E eu digo mais, que Jesus poderia ter voltado antes mesmo que eu terminasse essa gravação. Mas ele não voltou. Qual será a nossa atitude a partir de hoje? Será que nós viveremos aquilo que ele nos pede de vigiar e orar, para que nós não caiamos em tentação, para que nós possamos permanecer firmes e assim ganharmos a salvação? Ou nós permaneceremos com as nossas atitudes pagãs? Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver, a vida é eterna. Eu vou viver, passou entre nós sem fazer alarde.